Gente, porque o Rio de Janeiro amanheceu hoje sob tiros, fumaça e intenso confronto. O que era para ser uma terça-feira tranquila no Rio de Janeiro se transformou num dia de completo caos. Em uma mega operação, 2.500 policiais atacaram lideranças do Comando Vermelho nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da cidade. O confronto entre policiais e traficantes deixou pelo menos 64 pessoas mortas, entre elas policiais e mais de 100 pessoas presas. Durante entrevista coletiva, o governador do Rio, Cláudio de Castro, ele chamou a arguição de descumprimento de preceito fundamental número 635 de maldita. Foi isso mesmo que disse o governador. Conhecida como a DPF das favelas, a ação foi protocolada pelo PSB no Supremo Tribunal Federal e impôs restrições de operações em comunidades do Rio de Janeiro. O governador também admitiu que o combate ao tráfico de drogas excede a capacidade do Estado e ainda cobrou ajuda do governo federal, que, segundo ele, não veio. Vamos ver o que ele disse. A DPF maldita, que infelizmente um partido político ingressou e prejudicou demais o Rio de Janeiro. Infelizmente, dessa vez, como ao longo desse mandato inteiro, não temos o auxílio nem de blindados, nem de nenhum agente das forças federais, nem de segurança, nem de defesa. É o Rio de Janeiro completamente sozinho. Eu vou chamar agora Heloísa Vilela, que está lá em Brasília, acompanhando, toda essa movimentação do Rio de Janeiro. Elo, a gente ouviu aí o governador Cláudio Castro, primeiro boa tarde a você, dizendo que pediu ajuda para o governo federal e que não recebeu nada, nada. Olha, boa tarde, Roberto, boa tarde, Chico. Como você disse, tarde que não é nada boa, porque somos solidários com o sofrimento no Rio de Janeiro. Mas é preciso dizer que o governador Castro conseguiu falar várias inverdades numa frase só. Primeiro, ele nunca pediu ajuda do governo federal para essa operação. O ministro da Justiça deixou isso muito claro hoje. E ele, reconhecendo coisas que nunca deveria ter dito porque não são verdadeiras, telefonou, e eu soube disso agora há pouco, telefonou para a ministra Gleisi Hoffmann para meio que se desculpar pelo que disse, e também telefonou para o diretor da Polícia Federal no Rio de Janeiro, claro, também para se desculpar, já que a Polícia Federal tem tido uma força incansável no combate ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro, cooperando com o governo de Cláudio Castro. Então, ele conseguiu somar várias inverdades numa frase só, criar um clima que a gente tem que se perguntar por que ele está fazendo isso, chamando isso de narcoterrorista, usando essa palavra assim com objetivo, que para mim me parece muito claro. Então tem muita coisa para a gente analisar no comportamento, não só do Cláudio Castro, mas como de toda a extrema-direita que tomou conta do plenário hoje aqui para fazer um discurso atrás do outro mais horroroso e para tentar culpar o governo do presidente Lula pelo que aconteceu hoje no Rio de Janeiro. E eu gostaria só de destacar uma contradição absurda no discurso do Cláudio Castro, que o deputado Chico Alencar destacou para mim agora, coisa de 10 minutos. Ele disse: o Cláudio Castro está falando que essa operação foi um sucesso. Ao mesmo tempo, ele está culpando o governo federal pelas mortes no Rio de Janeiro. Então, ou foi um sucesso ou não foi, né? Então, assim, muita coisa que aconteceu hoje e que foi dita e que merece muita atenção da gente aqui para analisar com cuidado o que pode estar por trás dessa operação deflagrada pelo governador do Rio de Janeiro. É isso, né, Chico? Porque tem todo um jogo político. Não dá para negar. Completamente. Não dá para a gente ignorar que o senador Flávio Bolsonaro, agora há 2, 3 dias, na sua passagem pelos Estados Unidos, onde foi visitar o irmão nessa operação de traição ao Brasil, este senador pelo Rio de Janeiro, ele diz o seguinte, ele diz que a pena que o Trump, as tropas do Trump não estão combatendo barcos na Baía de Guanabara. E ele usa a expressão narcoterrorismo. 2 dias depois, governador
Castro do Rio, usa a mesma expressão e detona essa operação desastrada que sai matando do jeito que vai encontrando, sem nenhum planejamento. Então, junta a fala do senador Flávio Bolsonaro, ligando Trump e narcoterrorismo, vem a ação e a repetição da fala no Cláudio Castro, no Rio de Janeiro. Eu vi meio uma tentativa de gerar um clima ali do que está acontecendo no Caribe com a Venezuela, um pouco com a Colômbia, sabe? Tem má intenção nessa jogada. A gente tem que ler isso, como a Elo falou agora, com esse cuidado. Não é mais só uma operação isolada desse desastre contínuo do Rio de Janeiro, que vem de séculos. Você pegar até a própria operação, a intervenção federal feita pelo general Braga Neto no Rio de Janeiro, também foi um desastre. Então, essa turma que comanda o Rio há mais de 10 anos chega agora para arrotar que a culpa é do governo federal. E não é, Elo? E mais, Chico, eu diria, né? A gente não pode se esquecer em que momento que a gente está. A gente está no momento em que o governo do presidente Lula está colhendo todos os frutos da postura muito correta que teve de cabeça fria enfrentar os absurdos do presidente Donald Trump. E agora está colhendo os frutos desse comportamento sereno, maduro, né, de estadista, que deu resultado. Aí agora, e não existe coincidência na política, vem essa operação com esse número absurdo de mortos e uma tentativa de culpar o governo federal, um governo que tem conseguido ganhos claros nas pesquisas de opinião. Então tem todo esse caldo da tentativa também de mudar a pauta. Eu hoje de alguns deputados progressistas. Será que isso também não tem o objetivo de mudar a pauta? A gente sabe que o Cláudio Castro conseguiu bater o próprio recorde. Ele tinha os 2 últimos recordes de maior matança do estado do Rio de Janeiro. E ele conseguiu um terceiro que é quase o triplo do anterior, né? Até a hora que forem contados todos os mortos, porque pode passar. Então, eu acho que essa é a conjuntura onde se dá essa operação desastrosa, como você falou, Chico, mas desastrosa até a página 7, porque pode ter sido muito bem planejada para dar no que deu mesmo. Eu não duvido de absolutamente nada, porque esse pessoal trata a população como descartável para os seus objetivos políticos. A necropolítica, vale tudo. Então eu acho que assim, é motivo de muita preocupação o que está acontecendo hoje no Rio. É isso. Concordo inteiramente, Elo. Também concordo, Elo. E como você também já adiantou aqui, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ele afirmou hoje que o governador Cláudio de Castro não chegou a solicitar ajuda da pasta na operação desta terça-feira. Vamos ver. Lamentavelmente, morreram agentes de segurança pública e, pior ainda, pessoas comuns, pessoas inocentes. É de se lamentar isto. Agora, eu queria enfatizar que o combate à criminalidade, seja ela comum, seja ela organizada, se faz com planejamento, com inteligência, com coordenação das forças. Enfim, não posso julgar porque não estou sentado na cadeira do governador. Não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro, enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública, para esta operação. Nem ontem, nem hoje, absolutamente nada. Daí o pedido de desculpa do Cláudio Castro, porque viu que mentiu. Sim. E ele pede a desculpa, também é uma desculpa meio fake ali, fictícia, porque o que importa para ele é o efeito já que tomou nas redes sociais e na população essa operação completamente sem planejamento que ele fez. Não, total. Elo, importante ele ter vindo a público, né, o ministro, rapidamente. Claro, e ele está no Ceará, onde ele recebeu um título de cidadão honorário e tudo, mas ele fez questão de falar e o Ministério soltou uma nota também muito importante, mostrando todo o trabalho que o Ministério da Justiça tem feito nos últimos anos em cooperação com o Rio de Janeiro e deixando muito claro que o Ministério da Justiça soltou muito dinheiro para o estado do
Rio de Janeiro que não foi usado. Verbas que estão paradas, que não foram executadas. Então, eu acho que o outro problema é que o Cláudio Castro fala em público o que diz. Criticou, reclamou que o Estado está abandonado em público, mas deu telefonemazinho pedindo desculpa privadamente. Depois que o estrago estava feito, dos olhos da população. Uhum. Malandragem total, né? Malandragem, eu digo, no pior dos sentidos. Tentando aplicar e tentando pegar mais recursos do governo federal, que o Rio de Janeiro vive passando pires semana sim, semana não. Então, faz isso discretamente ao telefone, mas a comunicação dele o dia inteiro era repetir narcoterrorismo, quase chamando, vem aqui, Trump, e traz o porta-aviões para resolver essa bronca, sabe? A intenção disso é causar um grande tumulto, Robert. Agora, curioso, né, Chico? Porque o governador de São Paulo, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ele foi contra a PEC da segurança, né? Totalmente contra. Tinha exatamente a ideia de unificar e de fazer uma central única, federal, né, com a ajuda, logicamente, dos estados, mas de unificar essa polícia, para que ela tenha mais força. E agora ele diz que foi pedir ajuda para algo que ele não considerava até ontem. Exatamente. E ele não quer que nada dessa ajuda federal, como as verbas que têm ido, se torne pública como algum benefício feito por Brasília, feito pelo governo federal. Uhum. Ele quer pegar o dinheiro e transformar na política de segurança dele. A cooperação, ele não quer uma cooperação que fique explícita para a população, que é uma operação conjunta governo federal e governo do estado do Rio, que é o sistema de segurança brasileiro, o sistema de segurança nacional cuidando da história. Ele quer fazer esse tipo de desastre que ele promoveu hoje. Pois e a extrema-direita, obviamente, que foi para as redes defender a intervenção militar no Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhadinha no post do deputado Nicolas Ferreira. Bota na tela aí, por favor. Aí, ó. Brasil soberano da esquerda aí. Gente, e olha a foto, Chico. Como postou o nosso William hoje, agora há pouco, o deputado Nicolas acha que é o PSOL que governa o Rio. Pelo que a gente sabe, quem governa o Rio há séculos é a extrema-direita, sabe? É o PL. Então, não cola. Tentando. Aí você vê aí uma noção muito aberta de que é uma operação meio de combate ao que o Lula tem colhido nos últimos dias. Inclusive em torno desse discurso da soberania. Você vê o ataque dele é frontal, é direto contra o governo federal e direto contra essa ideia de soberania, para tentar confundir as coisas, que é o que a extrema-direita faz, aliás, com muita competência. Heloísa está de volta. Elo, a gente está trazendo aí a repercussão, né, da extrema-direita, trouxemos aí o post do deputado Nicolas Ferreira. Eu vou passar para você, mas vamos ver o que disse também Flávio Bolsonaro, que obviamente atacou o presidente Lula. Bota o post aí, por favor. Se puder aumentar para mim. Aí. Drone do Comando Vermelho arremessa bombas em operação policial e parte da imprensa silencia. Como se fosse apenas mais um dia normal em nossas vidas. Mas, se eu sugerir bombardear barcos de traficantes, a esquerda acha um escândalo, não é nem escárnio, é escândalo. E a mídia passa a noticiar isso 24 horas por dia. Nada me surpreende depois que Lula disse que os traficantes são vítimas dos usuários. Heloísa Vilela, post de Flávio Bolsonaro. Olha, realmente, são tantos absurdos nesse post, né? Primeiro eu quero te perguntar, Roberta, de onde veio esse drone que os traficantes têm? Por que o governo do estado não continua trabalhando com a Polícia Federal, que nesse ano agora desmobilizou uma fábrica de fuzis no Rio de Janeiro, que servia ao tráfico de drogas? Por que não continuou trabalhando com a Polícia Federal e executando as verbas que foram passadas para ele? Eu tenho aqui, os números são estarrecedores. O Fundo Nacional de Segurança Pública passou para o Rio de Janeiro 331 milhões de reais e o Estado só usou 157. Então,
Cadê, né? E essa história de ficar falando dessa frase do Lula, eu não vou nem entrar nessa questão, porque todo mundo entendeu muito bem o que o presidente quis dizer. Ele quis dizer que se não tivesse usuário, também não tinha traficante. Então você precisa tomar cuidado nas duas pontas dessa equação, porque, né, você tem vários problemas quando se trata de tráfico de drogas e segurança pública. Agora, o que ele quer? Que o governo dos Estados Unidos venha bombardear o Brasil? É isso que ele está pedindo? Me parece que sim. E dizer que a imprensa ficou em silêncio diante do que está acontecendo no Rio. A imprensa só fala disso o dia inteiro. Então, acho que ele não podia ter errado mais no tom do post dele hoje. E ele reafirma, né, o que já havia falado, o que ele canta para o Cláudio Castro e que o Cláudio Castro obedece. Responde. Ou seja, é a mesma coisa, é o mesmo discurso, narcoterrorismo, narcoterrorismo. Estão cantando essa bola alta, tentando conquistar o Trump no sentido de uma intervenção no Rio de Janeiro, de fazer do Rio de Janeiro o que estão fazendo agora ali nos arredores da Venezuela. Essa que parece ser o fio da história. Eu lembro de uma frase do Cláudio Castro, no ano passado, dizendo que estará com o Bolsonaro até o último dia de mandato. Ou seja, até o final do meu governo, o governo dele, Cláudio Castro, estarei ao lado de Jair Bolsonaro. E essa é a ligação na prática, acontecendo no dia de hoje, 28 de outubro de 2025. Olha, a gente continua essa conversa sobre a mega operação no Rio de Janeiro, agora com Cecília Oliveira. Ela é jornalista e diretora do Instituto Fogo Cruzado. Olá, Cecília, seja bem-vinda ao N2. Boa tarde, quase boa noite. Pois é, quase boa noite. Boa Faltam tarde, 9 querida. minutinhos aí. Cecília, que caos vive o Rio de Janeiro no dia de hoje, né? Pois é, e isso a gente já viu esse tipo de cena, esse tipo de operação tantas e tantas vezes. E cá estamos nós debatendo coisas que são muito similares ao que a gente já tinha debatido antes, exatamente porque isso significa que a gente continua apostando nas mesmas soluções que já deram errado na década de 80, 90, anos 2000, a gente continua fazendo as mesmas coisas, mas esperando resultados diferentes. Ou seja, não vai acontecer, né? Pelo contrário, o que tem acontecido nesse tempo todo é que as facções cresceram, as milícias cresceram e hoje em dia 20% da área habitada do Rio de Janeiro tem presença de ao menos um grupo armado. É muito tempo de ausência do Estado. Heloísa, vou passar para você. Pois é, eu queria saber então se você tem duas informações. Primeiro, alguma informação a respeito dessas comunidades atingidas hoje por essas operações. A população, o que ela está dizendo, o que ela presenciou, o que ela viu, o que ela passou. E como você vê, né, uma outra política para lidar com esse problema seríssimo do controle de muitas áreas do Rio de Janeiro pelo crime organizado. Boa pergunta, porque a gente não está acostumado a medir o custo civil dessas ações, né? Então hoje a gente viu uma cidade completamente parada. As pessoas não foram para o trabalho, para a escola, para os seus compromissos diversos, e esse tipo de coisa, esse tipo de informação, de valor, não é contabilizado pelo governo do estado, né? Até porque acho que isso falaria contra as suas próprias ações. E o impacto, ele vai muito além, né, das vítimas em si. E hoje eu acho que é especialmente importante a gente falar sobre isso, porque morreram também 4 policiais e 4 moradores. Então, isso, né, significa que não é um bom resultado, porque se você perguntar para a família desse policial se essa operação deu certo, ela vai falar que não. Ninguém aqui está disposto a entregar um pai, um marido, um irmão, para poder morrer por uma coisa dessa e alguém fazer uma campanha política em cima disso, porque a gente tem que lembrar que já é ano eleitoral no Rio de Janeiro, para poder dizer que vai melhorar as coisas. A gente tem visto operações como essa por pelo menos 30 anos, e cá estamos nós, né, contabilizando exatamente as mesmas coisas. Ah, porque 50 fuzis? Ah, porque 100 pessoas presas? Quem mora no Rio de Janeiro pode falar. O resto da semana aí se vai alterar uma vírgula
dentro do que essas pessoas estão vivendo. E isso mostra que esse tipo de situação, porque isso, né, o governo tem dito que é uma resposta às ações do Comando Vermelho, isso tem acontecido já há um bom tempo. Esse tipo de operação, ela tem acontecido há um bom tempo. E cá estamos nós, né, absolutamente no meio do caos, mostrando que não está funcionando. Pois é, Chico. Cecília, bom estar contigo aqui nesse dia, porque você faz uma cobertura há muito tempo desse assunto, tem opiniões assim que levam a reflexões e que realmente vão dentro de uma linha de combater, de resolver a questão e não cair nesse conto eleitoral aí de governadores. E hoje eu vi muito uma certa nostalgia aquela intervenção do general Braga Neto, a intervenção federal no Rio em 2010. Aquele tipo de solução atende ao que o Rio precisa hoje também, Cecília? Se tivesse resolvido, Chico, a gente estaria aqui passando por esse tipo de coisa? Boa. Né? O pessoal fala muito, meu Deus, a GLO, meu Deus, a intervenção, meu Deus, tem que matar mais. Isso é exatamente tudo o que a gente tem feito todos esses anos. A gente mata muito, a gente tem GLO, a gente tem intervenção federal, a gente tem Força Nacional, a gente tem tudo isso. E por que a gente está aqui exatamente falando as mesmas coisas que certamente a gente já debateu 10 anos atrás, 20 anos atrás? Isso mostra que essas soluções que têm sido apresentadas, por pelo menos 30 anos, não está dando certo. Se você quiser, de fato, né, mudar essa situação e falar, a gente vai dar um jeito nesse negócio, a gente precisa mudar o modo como a gente age. Então, assim, uma eficácia real contra o crime organizado precisa operar em outra lógica. Ela precisa atacar fluxos que são financeiros, patrimoniais, precisa fortalecer as corregedorias independentes, precisa realmente focar no combate à corrupção, porque a gente sabe que esse tipo de situação não chega a esse nível se muitos agentes públicos não tivessem se omitido, recebido alguma coisa, né? Então, assim, pode ter jeito, mas essas pessoas estão realmente dispostas a mudar esse tipo de situação? Porque o que a gente tem visto até hoje parece que não. Pois é, e olha, de acordo com as escolhas políticas do Estado, mais de 40 escolas foram fechadas no dia de hoje, trabalhadores sem conseguir voltar para casa, vias interditadas, moradores de comunidades, né, dos complexos do Alemão e da Penha, eles denunciaram agressões, viu? Chico, Elô, Cecília, também falaram sobre omissão de socorro e uso da casa dos moradores por policiais para emboscadas, uma prática conhecida como Troia. Isso durante o dia de hoje, a mega operação policial do dia de hoje. Elô, vou passar para você. Cecília, eu queria saber se você acha que a PEC da segurança que o governo federal apresentou para unificar o trabalho, transformar o combate ao crime organizado num trabalho nacional e não estadual, se você acha que esse é um caminho. Olha, essa é uma ótima pergunta, porque a PEC da segurança ela tem a chance de debater esse assunto com seriedade. Essa parte que você mencionou do trabalho conjunto é uma parte que realmente precisa ser feita, porque o tráfico não é um problema estadual que vai ser resolvido com uma operação na esquina da minha casa, né? Isso porque é uma atividade nacional e internacional. Não tem Comando Vermelho só no Rio de Janeiro mais. Então não é uma operação localizada que vai resolver isso tudo. Mas para a gente debater a PEC da segurança com mais seriedade, se a gente quiser realmente resolver esse problema, a gente precisa falar sobre o sistema penitenciário, que é pouquíssimo mencionado na PEC. Todas as facções que a gente conhece hoje em dia, elas nasceram dentro das penitenciárias brasileiras, ou seja, elas nasceram dentro de instituições geridas pelo Estado. Então, o Estado permitiu que elas nascessem, criassem, prosperassem e dominassem as ruas. Então, se você quiser debater segurança pública, você precisa debater sistema penitenciário. Não existe um debate sem o outro. Mas, Cecília, a sensação que eu tenho é que falta vontade política, tanto da esquerda quanto da direita, em resolver o problema da segurança pública. Da direita, eu não vou
descer muito porque são propostas rasas, mas pelo menos da esquerda, assim, a gente precisa avançar. Eu não poderia concordar mais contigo nesse sentido, porque, né, quando a gente fala de segurança pública, a gente fala muito sobre Rio de Janeiro. Ah, mas o Rio de Janeiro é PSDB, é PL, mas a gente tem a Bahia, que tirou do Rio de Janeiro o pódio ali em muitos índices de criminalidade, e é gerido pelo PT há muitos e muitos anos. Então, assim, em segurança pública, esse tipo de problema, ele está ali, ó, problema para todos os lados. Então, se a gente quiser realmente debater as políticas de segurança pública com seriedade, e aí a gente pode, direita, esquerda, centro, a gente realmente precisa prestar atenção nas informações que a gente já tem, porque a gente tem bons diagnósticos, a gente tem bons levantamentos de dados, de informações, mas muito da política pública de segurança, ela é feita com base no negacionismo, né? E muito prestando atenção nos fluxos eleitorais. Então, assim, a segurança pública, ela é um palanque perfeito, porque ela é um palanque que mexe com a emoção das pessoas. As pessoas têm medo, as pessoas ficam desesperadas, as pessoas ficam apreensivas e ficam sem dinheiro. A gente viu que hoje a cidade parou. Então, assim, isso mexe muito com as emoções do eleitor. E os políticos prestam atenção nisso e oferecem soluções, né, diante desse desespero, soluções que eles sabem que não vai dar certo, mas que vai garantir aquele voto. Então a gente realmente precisa parar de pensar soluções de governo e precisa pensar soluções de Estado, porque não existe solução para a segurança pública de 4 em 4 anos. Não vai funcionar desse jeito, né? A gente precisa de soluções a longo prazo e que sejam coordenadas pelo governo federal. Exatamente porque, como eu já disse, o problema das facções, ele não é localizado, ele não é estadual, ele é nacional e internacional. As facções não estão só no Brasil mais. A gente tem aí o caso do PCC, né, que já está em todos os países da América Latina, Europa, América do Norte. Então a gente precisa que o governo federal organize entre os estados, mas também tenha habilidade de conversar com os outros países. Perfeito. Agora, há uma dificuldade muito grande nessa discussão nacional, né, Cecília? Você tem sempre o Congresso ou a própria política dos estados, inclusive da Bahia, em alguns momentos, ali não acertando a sintonia com o governo federal, ou seja, um impasse medonho. Mas outra coisa que eu queria que você comentasse, hoje você falou desde cedo no componente eleitoral dessa matança. Isso dá voto? Isso é um populismo? Esse populismo em torno de operações desastradas? Isso rende voto? Sem nenhuma dúvida, Chico. Essas operações desse tipo, elas não enfraquecem o crime organizado. Elas fazem com que o crime organizado se reorganize, né? Isso é, inclusive, uma das coisas que eu mostro ali no livro, como que eles se articulam e se reorganizam sempre que há uma operação desse jeito. Porque você faz uma operação num lugar e esse problema ele não se resolve, ele se espalha. E aí eles começam a trabalhar de outras localidades, né? Então o problema ele fica se multiplicando e migrando para outros lugares. Então ele vai reconfigurando o equilíbrio de poder dentro dessas facções e também as relações entre outros poderes. Porque é isso, a facção não atua sozinha, a milícia não atua sozinha. Tem poder político, tem poder policial, que também ajudam ali a sustentar esse tipo de caos que a gente vive. Então, esse tipo de ação, elas servem para poder regular excessos, né? A gente vem vindo aí de movimentações do Comando Vermelho pela cidade que tem desestabilizado aquele limite do aceitável, e com muitas aspas aqui, mas isso tem passado de tudo aquilo que se é esperado, porque o Comando Vermelho está realmente num passo de avanço, né? Como aconteceu, por exemplo, com as milícias na última rodada desses avanços dos grupos criminosos. Então eles precisam ali ser contidos e ser limitados de novo e se reorganizar para a próxima rodada, porque resolver a gente sabe que não vai. Pois é. Muito bom. Olha só, uma apuração do Valdo Cruz mostra que Cláudio Castro teria ligado
para a ministra Gleisi Hoffmann para dizer que não teve a intenção de criticar o presidente Lula. Isso depois de falar, né, do governo federal, afirmando que as forças de segurança do Rio estavam atuando sozinhas. O governador disse que tentou explicar que tinha solicitado empréstimo de blindados, mas não teve os pedidos autorizados por falta de uma operação da garantia da lei e da ordem. Ou seja, ele age de acordo com o que quer que a extrema-direita solicita, que é o caos, para poder sobreviver. E a intervenção, que seria, ao mesmo tempo, interessante para eles, pensando na atuação, teoricamente, na falta de atuação, né, do governo federal, e que então eles apresentariam a solução. Chico, a gente vê esse desenho, né, sendo formado e os personagens montando essa história, né? É um post aqui, atuação de Trump, tentaram, conseguiram, agora vão tentar via segurança pública, intervenção de fora, governo federal, que teoricamente sairia enfraquecido, num momento de popularidade. Enfim, é um roteiro que tem muitas frentes, né? Tem muitas frentes, muitas coincidências, né? Essa tem um glossário ali, o uso de palavras e expressões que é o mesmo. Você pega o Flávio Bolsonaro, ele detona essa história com o termo narcoterrorismo. 2 dias depois, o Cláudio Castro pega e usa numa operação desastrada dessa nas comunidades do Rio de Janeiro. Então, que vem do Trump, narcoterrorismo. Que já vem do Trump, que o Trump usa na Venezuela. Exatamente. Que o Trump usa ali nas proximidades da Colômbia. Então, é uma mesma história de uma mesma extrema-direita, né? Agora, eu fiquei curioso para saber, Cecília, para saber qual seria, Cecília, como fica a milícia do Rio de Janeiro. Você fez um livro incrível chamado Como Nasce um Miliciano, livro que eu gostei muito, livro que eu recomendo para a nossa comunidade aqui no ICL. Qual o comportamento da milícia nessa hora? Onde é que ela fica no meio desse caos? Você tem força de segurança, você tem o Comando Vermelho nesse momento de crescimento, de ampliação de sua área. A milícia, ela está onde? Como ela age nesse momento? Chico, primeiro, muito obrigada aí pelo público, pelas indicações. Agradeço muito aí que você gostou do livro, obrigada mesmo. Sobre essa questão da milícia, o livro trata de uma operação que aconteceu, inclusive, muito perto das eleições ali de 2020, que foi uma operação com 15 mortos num dia, 5 mortos no outro, e que tinham essa mesma intenção no sentido de mostrar serviço às vésperas das eleições também, e nesse sentido da reorganização dos grupos. E quando eu lancei, né, esse ano, a gente tem esse intervalo de 5 anos entre o crime que eu narro e o lançamento do livro, e no meio desses 5 anos a gente teve também a morte do Eco, né, que era o líder da milícia, que já era uma evolução ali da Liga da Justiça. Essa milícia, ela depois da morte do Eco, ela fragilizou, ela quebrou, né, e os milicianos continuam hoje, disputando o resto da herança, né, do Eco entre o pessoal que sobrou ali na Zona Oeste. Então, assim, a gente está falando hoje de operações na Zona Norte focadas ali no Comando Vermelho, mas a Zona Oeste está absolutamente caótica. Então, assim, ela está ocupada com seus próprios problemas ali. O Comando Vermelho está ocupado agora com seus problemas aqui, mas é isso. Uma coisa, ela não vai interferir na outra nesse sentido de enquanto um está ocupado, porque a milícia vai olhar para todo esse caos de hoje e vai pensar, opa, o Comando Vermelho tomou uma paulada ali, ele está enfraquecido, eu posso apostar as minhas dobras, né? Posso dobrar ali os meus esforços para poder invadir uma área ou outra. Então, assim, essas operações, um grupo fica sempre de olho no que está acontecendo no outro, exatamente porque eles podem agir no meio da fraqueza, né? Mas nesse momento em específico, as milícias que estão ali quebradinhas na Zona Oeste, elas estão ainda disputando o resto
do que sobrou do bonde do Eco ali no seu próprio quintal. Então pode ser que isso demore um pouco, inclusive nessa migração de um lugar para o outro. Entendi, muito bom. Tá certo. Cecília Oliveira, precisamos de fato, né? Já passou da hora da gente encontrar a solução para a questão da segurança pública. Poxa, o que a Cecília escreve sobre isso assim, há séculos e apontando algumas soluções, e aí a gente só vê a repetição, a mesma operação, da mesma forma, a mesma história. Eles inovando, né, Chico? Agora tem drone para lançar. Vai mudando a tecnologia, vai mudando o calibre das armas, vai mudando esse tipo de coisa. Exatamente. Exato. E o Estado, nada. Cecília. O número de mortos em cada operação também, exatamente, né? vai ampliando, Elô. Perfeitamente, Elô. Cecília Oliveira, muito obrigada, viu? E desejo sorte ao Rio de Janeiro nesse dia aí, que realmente vai ficar marcado, vai ficar para a história como o mais letal, pelo menos por enquanto. Mais uma na conta de Cláudio Castro. Boa tarde, querida. Boa noite já. Obrigada. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Elô, vou me despedir de você. Mais algum recado? Não, acho que é isso. Vamos ver o desdobramento político disso tudo, né? E vamos cobrar que haja uma política de Estado, como disse a Cecília, para enfrentar o problema da segurança pública, porque essa é a única saída. É isso. Obrigada, Elô. Um beijo para você. Boa noite. Obrigado, Elô. Boa noite. Tchau. Chega mais, Rodrigo. Chegando aqui. Conversar sobre essa mega operação. Se você tem alguma atualização aí que você está. Não, atualização. Tá com o celular, tá tudo ligado aqui. Tudo na mão aqui. Não, conversando mais cedo com o Igor Melo, também nosso repórter no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, mais uma vez, se fazendo de sonso, né? Porque, infelizmente, a politização dessa tragédia, que não é uma tragédia, é uma operação que foi pensada ou mal pensada, né? E que gerou assim, um recorde de mortes no Rio de Janeiro, né? O que não é pouco numa cidade que já sofreu tanto com a segurança pública. Então ele faz a operação, ele não sabia que colocando essa quantidade de policiais no local, que é o complexo onde fica o comando do Comando Vermelho, ele ia gerar reação? Ele sabia. Aí ele faz a operação sem avisar o governo federal e sem pedir ajuda para o governo federal. E quando a operação está em curso, traficantes descendo para a rua, botando fogo em ônibus, fechando linha vermelha e linha amarela, aí ele dá uma entrevista coletiva dizendo o Rio de Janeiro está sozinho. É uma operação de matança pré-eleitoral. É isso que o Cláudio Castro armou. E para completar, por isso que eu falo que ele é sonso, porque daí agora ele ligou para Gleisi Hoffmann e disse, veja bem, eu não tive a intenção de atacar o presidente Lula, mas teve. Teve a intenção, primeiro, de atacar a população do Rio de Janeiro, fazer uma operação desse porte sem estar preparado. É claro que teria a reação dos traficantes. Você está entrando no local onde estão os maiores chefes do Comando Vermelho. E aí tem a reação, e aí ele faz o segundo passo, depois de atacar a população, que é atacar politicamente o governo federal, sendo que ele foi contra a PEC da segurança, sendo que ele é um sujeito. A gente mostrou no ICL Urgente mais cedo, Roberta e Chico, a frase do Cláudio Castro em março, dizendo, não preciso de polícia federal aqui no Rio de Janeiro, eu resolvo sozinho. Agora, ele falou o contrário, estou sozinho e ninguém me ajuda. O que mudou de março para cá? O que mudou é que o discurso bolsonarista, como o Chico lembrou na abertura do programa, do Flávio Bolsonaro, seria bom bombardear a Baía de Guanabara. Então o Cláudio Castro pega carona e faz uma declaração dessa irresponsável, amalucada, mas que não é que foi improvisada. Faz parte desse projeto deles, de naturalizar a intervenção, inclusive internacional. Sim, sim. Impressionante. A ideia é essa. Não, e dá um telefonema ali na surdina, que não vai ser público, ninguém vai ver essa imagem dele pedindo desculpa a Gleisi, para manter a chegada de verba da segurança no Rio de Janeiro. É claro. E ele promover esse tipo de operação. A história é essa. Então, em público, faz esse desastre no Rio, as pessoas não conseguem voltar para casa, não conseguem voltar do trabalho, né, para chegar nas suas casas. Vários escritórios cancelaram o expediente no Rio de Janeiro, mas o mais grave é as populações dos próprios, dos morros, especialmente dos bairros no entorno, na Zona Norte e na Zona Oeste. E aí promove esse espetáculo de matança, depois ataque ao governo federal, tudo isso em público. E aí na surdina, acho que a gente tem até a manchete, né? A apuração do G1 do Valdo Cruz,
ele pega o telefone, liga para Gleisi Hoffmann e fala assim, desculpa se eu ofendi. Castro liga para Gleisi, está aí na tela, e diz que não teve intenção de criticar Lula, afirmam fontes. Mais cedo, o governador afirmou que o Executivo Federal negou ajuda. Só que, gente, o Lewandowski deu uma entrevista coletiva e explicou. Não houve, o Ministério da Justiça não foi nem comunicado que faria uma operação desse porte no Rio de Janeiro hoje. Então é muito grave o que aconteceu, é uma operação de cunho de matança pré-eleitoral e de cunho político para ajudar nesse discurso de intervencionismo dos bolsonaristas, Roberta. Pois é, tem uma apuração que chegou aqui do nosso colega César Calejon, que a intenção é uma fonte do Ministério da Justiça, mas estão já pensando em usar a Guarda Nacional lá no Rio de Janeiro, Chico. Olha, a gente viu a intervenção em 2010, intervenção federal do Braga Neto. Não foi 2016. 2016 com o Temer. 2016, perdão. Um desastre, inclusive de corrupção. O desastre, tem até hoje uma compra superfaturada do Braga Neto em conjunto com aquele diretor da PRF, o Silvinei, de caveirões. Caveirões, você está falando dos coletes. Não, de caveirões e coletes. Os coletes era até com um grupo super suspeito. Uma empresa que depois ele trabalhou. Que tinha atuado no Haiti. Um grupo para lá de suspeito. Então, essas intervenções, se for nessa mesma linha de pensamento de subir, ataca o morro, volta, deixa 100 mortos, volta... O que resolveu? Você pega Garotinho fez a mesma coisa, Sérgio Cabral fez a mesma coisa, você pega uns 10 governadores do Rio, mais ou menos na mesma linha, só muda o tom da crueldade, repetindo essa mesma história. Sobe morro, mata uma centena, sobe morro de novo. Gente, só levar inferno para a comunidade que fica espremida entre as forças de segurança e a bandidagem das facções. É isso. Não resolveu para ninguém. Não chega no topo, é só a base. Não resolve. Assim, então, isso, para repetir isso, acho que aí pode ir Guarda Nacional, pode ter intervenção, não resolve. Dessa forma, não. Verdade. Deixa eu fazer uma breve